O Tite insiste num 4-3-3 e parece que ele vai continuar insistindo. Ele poderia ter mudado a formação tática sem mudar jogador, sem fazer nenhuma substituição, e com isso a gente poderia ver um Flamengo, por exemplo, mais ofensivo. Quem está armando a jogada é o zagueiro, é o Fabrício Bruno e Léo Pereira, toda hora lançando bola. O meio de campo inofensivo, um meio de campo que não arma. Mas na boa, o Tite tem à disposição dele um baita elenco para ele fazer o time jogar, mesmo na ausência desses dois grandes jogadores. E eu vou além, tá? O Arrascaeta, nesse momento, não faz tanta falta assim não, porque o De La Cruz pode fazer a função do Arrascaeta. A diferença é que o Flamengo, pasmem, ele se cobra mais ainda essa veia ofensiva do que a própria seleção brasileira. O torcedor do Flamengo, ele não aguenta ver o jogo sacal que aconteceu ontem no Maracanã e não reclamar, porque o Flamengo é o maior investimento da América do Sul. Tite está na corda bamba no Flamengo? Vamos acompanhar a repercussão dessa vitória do Flamengo em cima do Amazonas, que todavia tem sido bastante criticada pela mídia brasileira. E Vene Casagrande traz uma informação exclusiva sobre o futuro do treinador. Será que ele fica? Será que ele sai? Vamos acompanhar tudo agora. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal da SBT Rio na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Como é que já começa com o quê? Cadê DJ Careca? Eu queria entender porque essa hora da manhã, gente. Olha aí, gente, que é isso? Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde. A torcida vaiou, você concordou? Se sim, justifique. Concordo com a vaia antes, durante e depois da partida pela atuação do Flamengo diante do Amazonas. Esperava-se um Flamengo muito melhor contra uma equipe tecnicamente muito abaixo do Flamengo. A gente pôde até ver no começo da partida o Flamengo bem, numa intensidade bacana, até o gol, que inclusive foi uma baita jogada do Flamengo, se a gente for parar a analisar. Quero destacar o cruzamento do Vinha, que fez uma boa partida para a cabeçada do Pedro, mas depois parou de jogar. Um time que a gente não consegue definir aqui se vai ser intenso, se não vai ser intenso. Um time chato de assistir, um time pragmático, um time comum. E o Flamengo não pode ter uma atuação dessa comum. E a minha crítica em relação ao Tite, que eu acho que o treinador, ele no trabalho dele, ele pode mudar o jogo durante a partida. Por exemplo, o esquema tático que ele botou ontem, ele insiste nesse 4-3-3. Por que durante o jogo, e sem mudar as peças, sem fazer uma substituição, ele não muda a formação tática por um 4-4-2, por exemplo? O Lohan, que inclusive fez uma boa partida também, se eu tivesse que destacar o Vinha e o Lohan, para mim são os dois destaques do jogo, o Lohan fez uma boa partida, só que não é a dele atuar pela ponta direita. Tanto é que durante o jogo inteiro, quando ele estava em campo, ele vinha para o meio, porque ele joga muito mais no meio. Ele poderia ter feito, sabe o que? Um esquema com Alan, De La Cruz, Gerson e Lohan, e botava o Bruno Henrique e o Pedro. Inclusive, nesse esquema tático 4-3-3, o Bruno Henrique, se a gente for parar a analisar, não é o forte dele ficar lá preso na ponta esquerda. Ele rende muito mais quando ele está livre para pisar mais na área. Então, a minha crítica em relação ao Tite, além da falta de dinamismo, da falta de intensidade, de um jogo chato, pragmático, como tem sido o Flamengo nas últimas partidas, é que não tem variação tática. O Tite insiste num 4-3-3 e parece que ele vai continuar insistindo. Ele poderia ter mudado a formação tática sem mudar jogador, sem fazer nenhuma substituição, e com isso a gente poderia ver um Flamengo, por exemplo, mais ofensivo. E a gente não vê uma intensidade, por exemplo, quem está armando a jogada é o zagueiro, é o Fabrício Bruno e Léo Pereira, toda hora lançando bola. O meio de campo inofensivo, um meio de campo que não arma. E você tendo um De La Cruz, e você tendo um De La Cruz, eu até entendo você não ter o Arrascaeta, e ele deu, entre aspas, essa desculpa, porque sem Pulgar, sem Arrascaeta, o time cai. Mas na boa, o Tite tem à disposição dele um baita elenco para ele fazer o time jogar, mesmo na ausência desses dois grandes jogadores. E eu vou além, tá? O Arrascaeta, nesse momento, não faz tanta falta assim não, porque o De La Cruz pode fazer a função do Arrascaeta. O Pulgar, eu entendo que possa fazer falta, mas o Alan também deu conta do recado. O problema do Flamengo não é a ausência de alguns jogadores. O problema do Flamengo é que não faz boas partidas com intensidade. Aquilo que o Flamengo pode apresentar. É uma falta de dinamismo. Então, assim, com todo respeito ao Tite, entendo as desculpas dele, as ausências dos jogadores, só que o Tite é um treinador que ele pode fazer muito mais pelo Flamengo. E ele não vem fazendo. Ô,
Lucas Pedrosa, aí a gente olha aí o que é o Tite, né? A seleção brasileira, ela tinha um perfil meio... aquele esquema tático ali muito padronizado, um jogo... não vamos dizer assim, não é um jogo muito... A seleção sempre vai ser ofensiva, porque não tem como. Mas é um jogo muito efetivo. Você buscou o seu placar, você controla aquele jogo e tá tudo certo. Eu falei com vocês em off, assistindo ao Flamengo ontem, o Flamengo é um time que às vezes é meio chato você assistir a partida, porque tem uma hora que você fala, nossa, parece que não vai sair daquilo ali. Não é um jogo que você fala, caramba, tô encantada com esse futebol, pô, que futebol pra frente, que coisa bacana de se assistir, você como não sendo o torcedor daquele time. Mas o Tite, a seleção também tinha esse gosto quando tinha o Tite. Você acha que ele vai mudar? Eu não consigo ver um treinador desse calibre, do tamanho do Tite, que entrega resultado, mas não entrega talvez o que o torcedor rubro-negro quer assistir. Olha, Você acha que ele muda? Eu acho que a seleção brasileira do Tite, ela era uma seleção extremamente efetiva e era ofensiva, assim. Eu não concordo com essa ideia de que a seleção brasileira do Tite... Eu não acho. Não tem nem como você ser seleção e você ser defensivo. Mas eu acho que é uma seleção burocrática e efetiva, assim. Eu não acho que... O Tite fez as 2 melhores campanhas de eliminatória da história do Brasil, à frente da seleção brasileira. A diferença é que o Flamengo, pasmem, ele se cobra mais ainda essa veia ofensiva do que a própria seleção brasileira. O torcedor do Flamengo, ele não aguenta ver o jogo sacal que aconteceu ontem no Maracanã e não reclamar, porque o Flamengo é o maior investimento da América do Sul, porque o Flamengo tem vários grandes jogadores e, com todo respeito ao Amazonas, que é um time de Série B, que vem crescendo dentro do futebol manauara e que é um time que conseguiu se defender muito bem, mas o Flamengo jamais pode ganhar só de 1-0. Por quê? Se fala tanto em calendário e o Flamengo poderia ter matado o segundo jogo. Qual era a missão ontem do Flamengo no Maracanã? Matar o segundo jogo da Copa do Brasil e se classificar. Qual foi a missão do Amazonas? Do Amazonas? Perder de pouco. Quem saiu mais feliz do Maracanã ontem? Sem dúvida alguma o Amazonas. Então o Tite, não só, e eu acho o comentário do Vene perfeito, ele precisa ter variação tática. O Flamengo sempre joga no 4-3-3, até colocou o Gabigol ali próximo do Pedro no segundo tempo, mas assim, sem nenhum entrosamento, sem nenhum tipo de treinamento, até porque o Gabigol tá 2 meses sem poder atuar pelo Flamengo. Foi muito mais no Bumba Meu Boi de, vamos lá, vou botar o Gabigol aqui pra ver se alegra um pouco a torcida. E não porque aquilo foi treinado. Então, o Flamengo é um time hoje que não mostra repertório. E acho que é isso que preocupa a torcida rubro-negra. O próprio Tite assumiu que errou em colocar o Gabigol por tanto tempo nessa partida. Olha aí, ó. O que você acha das vaias da torcida para o Flamengo? São justas? Time tá mal. É a primeira opção, por hora vencendo. Errado, tem que apoiar. A segunda opção, troca o treinador. É a terceira opção. Troca o treinador, é totoca da cabeça, Vene? Fala, não? Totoca da cabeça. É. Eu acho que a gente cobra tanto profissionalismo no futebol e seria profissional, apesar que cobrar profissionalismo no departamento de futebol do Flamengo muitas horas é pedir demais. Mas nesse momento, mudar treinador... Gente, eu sou totalmente contra essa ideia. Eu sou a favor das críticas. Eu não entendo quem defende o Tite e diz que o Tite não pode ser criticado. Por que não pode ser criticado? Verdade. O Tite está há 8 meses no Flamengo, ele já conhece o elenco do Flamengo. É tempo suficiente para ele fazer o time jogar. Ele tem uma matéria-prima suficiente para fazer o time jogar, mesmo na ausência de alguns jogadores. As críticas, elas devem acontecer, elas podem acontecer. Eu não vou ficar aqui controlando o torcedor no Maracanã. Ele pagou o ingresso, se ele quiser vaiar, ele vai. Se o torcedor achar justo vaiar, vai. Só não pode passar dos limites, faltar o respeito. Fora isso, agora, pedir saída de treinador nesse momento, até porque, beleza, vai tirar o Tite, vai colocar quem? Gente, o Tite é um bom treinador. Claro. A questão é que ele precisa entender que no Flamengo é diferente. O time precisa ser mais ofensivo, menos burocrático e ter uma variação tática, algo que ele não apresenta. Ele fica preso. Mas contra o Amazonas... Beleza, contra o Botafogo foi a mesma coisa, ele não teve variação tática, contra o Amazonas não teve. Outros jogos ele também não teve. Repito, o que eu falei anteriormente aqui em outros programas. O último grande jogo do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense, que de fato o Flamengo fez um baita jogo. De lá para cá, o time oscila demais. Eventualmente faz alguns minutos bons, como foi contra o São Paulo, o que eu acho muito pouco para o que o Flamengo pode apresentar. Então, por isso eu critico o Tite, porque eu acho que é muito mais culpa dele do que dos jogadores. Os jogadores estão ali e vão seguir aquilo que o Tite passa. E, de fato, é isso que está acontecendo. Por exemplo, Pedrosa mencionou o Gabigol, a entrada do Gabigol. A câmera pegou o Gabigol falando para o Pedro, vamos 4-4-2, nós dois presos aqui. Só que isso não foi treinado, porque o Gabigol não estava treinando. Eles nem tocaram na bola, praticamente. É isso. Eles nem tocaram na bola.
E eu acho que talvez a falta que o torcedor do Flamengo mais sente é essa associação pelo meio, porque o Flamengo joga muito pelas pontas. O Flamengo tenta o cruzamento o tempo inteiro. Ele sobe o Vinha, ele sobe o Varela, ele sempre tá com ponta nas laterais para poder fazer esse cruzamento e conseguir achar o Pedro, como foi até no gol. Só que isso o tempo inteiro vai ficar manjado. O que o time adversário vai fazer? Ele vai colocar uma linha de 5, ele vai colocar uma linha de 4, ele vai tirar o espaço das entrelinhas e ele vai povoar a área. Então toda hora vai ser o quê? Cruzamento, rebatida. Cruzamento, rebatida. O Flamengo tem que criar associações pelo meio, coisa que o Arrascaeta, por exemplo, faz muito bem quando ele tá muito bem. De forma intuitiva. Só que a gente não pode ficar falando que o Flamengo, que tem um time de mais de 30 milhões de folha salarial, depende só do Arrascaeta. Gente, isso é um completo absurdo. Pedrosa, era só ele pegar o Lohan, que estava aberto na ponta direita, trazer para o meio. Eu tenho certeza que o time ia melhorar bastante, porque essa é a do Lohan. Quem acompanha o Lohan na categoria de base sabe, ele atinge um nível de futebol muito maior que ele atuando pelo meio do que aberto pela ponta. Tanto é que a todo momento ele pegava a bola aberta pela ponta e trazia para o meio. Por quê? Porque essa é a dele. E aí o Tite gritava, fica aberto na ponta. Mas o Lohan não é a característica dele, embora ele faça isso, só que a dele é jogando pelo meio. E eu tenho certeza que se ele fizesse isso, beleza, Vini, você entende mais que o Tite? Não, mas assim, dá pra gente ter um pouquinho de noção. Se você traz o Lohan aqui pro meio para jogar junto com o De La Cruz, armando a jogada, e o Bruno Henrique podendo ficar livre para pisar mais na área, o time poderia render mais, pelo menos na minha opinião. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa atuação horrível do Flamengo ontem contra o Amazonas. O clube carioca entrou ontem em campo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo disputado no Rio de Janeiro. Próxima semana vai ser disputado no campo do Amazonas. E muitos aí dizendo que o adversário saiu bastante contente, e eu concordo. O Flamengo tem uma equipe bastante qualificada, fez um investimento enorme para 2024 para poder ter essa expectativa melhor contra os seus adversários, principalmente contra equipes consideradas pequenas, entre aspas, do futebol brasileiro. E ontem, assim como eu, torcendo, que sou torcedor do Flamengo, esperava uma atuação mais convincente. Lembramos que o Flamengo venceu, não estamos insatisfeitos com o fato de ter vencido, porque vencer o Flamengo teria mais que a obrigação, mas estamos preocupados com o desempenho, com a postura e principalmente com a forma que o Flamengo vem jogando nos últimos jogos. E isso sim é motivo de preocupação para o restante da temporada. Vamos fazer uma análise aí bastante racional. Hoje o Flamengo é segundo do grupo na Libertadores da América. Perdeu pontos importantíssimos, principalmente no último jogo em que poupou 7 jogadores e perdeu diante do Bolívar na altitude. Sem falar que na estreia o Flamengo também perdeu uma oportunidade enorme de conquistar os seus primeiros 3 pontos. Fez 1-0, recuou com um jogador a mais, mesmo assim cedeu o empate. Jogou contra o Palestino em casa, 2-0, beleza, resultado bom, mas o desempenho horrível. Sem postura agressiva, o Flamengo não consegue desenvolver aquilo que vinha desenvolvendo no Campeonato Carioca. Não se sabe se é por motivo de que os adversários são mais fortes ou o time que cansou, né? O que nós sabemos é que estamos em maio e o Flamengo não consegue colocar sua equipe titular em 3, 4 jogos consecutivos. O que de fato está acontecendo? Por que esses atletas no início do ano não conseguem ficar em forma física para poder jogar no mínimo 3 jogos consecutivos? Isso é preocupante. E acima de tudo, a postura da equipe. Ontem o Flamengo foi muito passivo. Claro, a equipe do Amazonas bastante compactada dificultou e muito, né, a infiltração dos jogadores do Mengão. Principalmente porque, sem Arrascaeta machucado, De La Cruz que teve esse papel de armar as jogadas, de fazer com que as bolas chegassem nos centroavantes do nosso Mengão. Tanto Pedro como Bruno Henrique, Luiz Araújo entrou no segundo tempo. Enfim, jogadores qualificados que, se de fato a bola chegasse, com certeza iria finalizar com
perigo ao gol do adversário. Mas parece que Tite sempre gostou e sempre vai gostar e não vai mudar esse pensamento de jogar na defensiva. Quando o treinador Tite foi contratado, eu falei aqui em diversos vídeos, não é o perfil ideal para o time do Flamengo. O Flamengo tem muitos jogadores bons do meio para frente. Tite gosta de uma equipe mais defensiva, gosta de jogar no contra-ataque, gosta de jogar com os zagueiros armando o jogo, né? Dificilmente o Flamengo consegue pressionar o adversário por muito tempo. Eu acho que na temporada, a única partida que o Flamengo conseguiu, de fato, imprimir um jogo ofensivo foi contra o Fluminense, né? Naquele primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Ali sim, do início ao fim, o Flamengo foi ofensivo, marcou pressão, conseguiu recuperar bolas e levou perigo ao gol do tricolor carioca. Mas parece que a história está mudando. Não se sabe se os jogadores estão cansando rápido, não se sabe se a formação tática que o treinador tem utilizado, né, esse 4-3-3, tem dificultado os jogadores a imprimir a sua melhor qualidade dentro de campo. E como o Vene Casagrande falou, o Flamengo precisa de uma variação tática. Não se pode jogar sempre no 4-3-3. Isso é questão de lógica. Os times estão estudando o Flamengo, já estão sabendo como o Flamengo gosta de jogar. Então isso faz com que as equipes já entrem preparadas para sofrer, entre aspas, contra a equipe do Flamengo. E ontem o Amazonas, todo mundo já falou, entrou para não perder de muito e conseguiu. Levou o segundo jogo tendo uma real possibilidade de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Isso mesmo, pelo futebol que vem apresentando, né? Pela questão física mal do Flamengo que está, o Flamengo corre grande risco de cair fora contra o Amazonas. Mas é claro que muitos aí vão dizer que isso é algo que a gente nem precisa se preocupar, porque o Flamengo vai eliminar o Amazonas. Eu também concordo. Estamos aqui analisando da maneira mais racional possível daquilo que estamos vendo. O Flamengo nos últimos jogos não tem jogado bem e não tem apresentado o mínimo que se espera dessa equipe, que é jogar com alta intensidade pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo recua, mas que seja feito os gols necessários logo na primeira etapa. Então o Vene Casagrande aí mandando a real, soltou o verbo, detonou mesmo, né, a postura do treinador e pediu para que ele praticasse mais variações táticas no jogo. E sobre a saída do treinador, ele deu a opinião. Não concorda com a saída do treinador, mas concorda que ele mude o pensamento dele, que ele mude a forma de trabalhar, porque assim, com certeza, o Flamengo não vai ganhar nada se continuar com esse medo de ir para cima do adversário, né? E eu concordo totalmente com ele. O Flamengo precisa mudar e logo para não perder a temporada. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam das palavras de Vene Casagrande? Já chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Iremos deixar o link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Todo mundo se inscrevendo e acompanhando tudo sobre o nosso Mengão por lá.